Tudo bem, investidor? Seja bem-vindo ao nosso canal Central do REIT. Aqui nós nos dedicamos a falar sobre REITs nos Estados Unidos e como você pode obter uma renda passiva em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre Simon Property Group, SPG, o REIT de mall, que inclusive é um dos setores que nós importamos aqui para o Brasil. O setor de varejo nos Estados Unidos ele é muito amplo. Inclusive, um dos segmentos que importamos aqui para o Brasil é o de shopping center, ou como conhecemos nos Estados Unidos, os malls. Hoje, uma das maiores empresas de mall nos Estados Unidos, e que inclusive é um REIT, é o Simon Property Group, código de negociação dele SPG. Inclusive, esse REIT começou lá no começo dos anos 1970 com a parceria entre quatro irmãos, que é o Simon, Herbert e Fred. Lá em 1960, os dois irmãos, que eram Melvin e Simon, eles eram agentes autônomos de leasing, que a gente conhece também às vezes como corretores de valores imobiliários. E eles vendo que o setor de shopping center, o setor de mall, estava se desenvolvendo muito, eles criaram então uma parceria, que era o MSA, que é o Melvin and Simon Association. E eles fizeram ali então seus primeiros empreendimentos, que eram shoppings ao ar livre, que incluíam drogarias, supermercados, mas que em geral tinha grandes farmácias como âncora. E MSA sempre foi uma empresa que acompanhou muitas tendências do mercado. Em 1980 foi quando começou a migração para o subúrbio nos Estados Unidos. Começou a se desenvolver aqueles bairros que a gente vê tanto em filme, onde tem aquelas casas que não tem cerca. E eles, vendo aquele movimento, começaram a acompanhar e migrar parte do seu portfólio, principalmente para o subúrbio das grandes cidades americanas. Então, nessa época, o que acontecia era que as pessoas elas estavam começando a deixar os grandes centros e migrando principalmente para o subúrbio. E a MSA acabou acompanhando. E a grande vantagem, na verdade, desses primeiros empreendimentos que Simon criou é que existiam grandes estacionamentos que permitiam com que as pessoas pudessem ir sem ter que ficar brigando por vaga, como acontecia nos grandes centros urbanos, que era muito difícil de poder estacionar e procurar os varejistas locais, como a gente vê em Manhattan, no centro de Boston, no próprio centro de Chicago, que eram cidades que eram densamente povoadas, e é lógico, as vagas de estacionamento não era algo fácil de se encontrar. E novamente eles vieram inovando, década após década. Em 1990, o que mais revolucionou foi que eles colocaram espaço de entretenimento dentro dos seus shoppings. Hoje é tão comum a gente ver fliperama, cinema, mas Simon Property foi um dos pioneiros nesse sentido, ao agregar um entretenimento principalmente para os mais jovens, e isso mantinha ali, de certa forma, circulação nos seus espaços. E eles sempre tiveram essa pegada revolucionária. No começo dos anos 90, eu falei inclusive em outro vídeo aqui sobre um grande REIT que é o VICI Properties, que ele é dono do Caesars Palace, e eles fizeram ali, na época, o Caesars Palace fez um grande movimento criando o Caesars at Forum. Quem já foi em Las Vegas já deve ter percebido que entre o Caesars Palace e o Mirage existe um grande shopping center com espaço ali que lembra um pouco as ruas romanas, E isso foi algo inovador para a época, e até hoje quem visita Las Vegas é um grande ponto ali turístico. Em 1993, eles deram aí o outro passo, que foi o IPO, a sua oferta pública inicial. Então, passou do MSA para o que hoje nós conhecemos como Simon Property Group, ou SPG. E esse IPO, na época, inclusive, ele foi de 840 milhões de dólares. Foi o maior IPO que aconteceu até então. Durante a pandemia, as suas ações e a cotação despencou, porque a maioria dos investidores temiam ali que o negócio de Simon Property fosse mudar para sempre. As ações de SPG caiu para menos de 50 dólares, isso causado pelo pânico. Como você pode ver o gráfico, as ações de Simon Property performavam inclusive melhor do que o índice S&P 500, que aparece em laranja. Mas desde 2016 ele vem sofrendo bastante, influenciado inclusive pelo e-commerce. E o portfólio atual do Simon Property Group é constituído de 99 malls, e ele tem uma grande posição aí também em shoppings ao redor do mundo, que são o seu portfólio internacional, sendo inclusive as suas maiores posições no Japão, na Coreia e no Canadá. Além disso, Simon Property possui também diversos outros empreendimentos, como hotéis, escritórios,
residências, mas é lógico, o seu foco principal são os seus malls. Simon Property possui inclusive aí dentro do seu portfólio internacional uma participação de 22,4% na Klépierre, que é um shopping center francês que possui aí 150 propriedades em cerca de 15 países europeus. E será que Simon Property vai sobreviver? Na verdade, dentro dos REITs, o setor de mall ele é um dos que mais sofre, né? A gente tem que lembrar que é um setor que não tem uma grande variedade, apesar de Simon Property ser o maior. A gente tem 3 REITs hoje em processo de falência, que é o Pennsylvania, que inclusive é um dos primeiros REITs listado em bolsa, CBL e o Washington Prime Group. Um ponto interessante é que o Washington Prime Group ele foi criado em 2013 através de um desmembramento da própria Simon Property. Ela pegou todo o portfólio dela, que era de malls classe B e classe C, e criou o Washington Prime Group. E aí o seu portfólio de classe A ficou ali focado em Simon Property Group. E isso foi tão interessante que você pode ver inclusive no gráfico que desde a criação de Washington Prime Group ele só cai. E por que esse setor é um setor que sofre tanto, né? Inclusive existe um estudo da CoreSite America que ela fala aí que até 2025 cerca de 25% dos shoppings que hoje estão em funcionamento irão à falência, ou seja, fecharão. E a pergunta-chave desse vídeo: aonde fica Simon Property Group nisso, né? Será que ele vai sobreviver? Simon Property ele tem aí as propriedades mais bem posicionadas nos Estados Unidos e padrão classe A, né? Inclusive, mesmo em 2020 com a pandemia, lógico, eles implementaram uma série de redução de custos, mas isso permitiu com que o REIT se mantivesse no positivo durante aquele ano. E um outro ponto relevante aqui, dentro de Simon Property, e que a gente sempre tem que analisar, são os inquilinos âncoras. Inquilinos âncoras são aqueles que garantem a circulação ali dos imóveis. Geralmente dentro de um shopping ou dentro de um mall, é comum a gente ver grandes varejistas, principalmente nas pontas, e eles permitem que a circulação se mantenha ali naquele espaço, né? Garantindo que inclusive exista consumo para os demais lojistas que estão posicionados ali próximo a esses grandes inquilinos. E o mais importante é que durante a pandemia ele conseguiu manter praticamente aí todos os seus inquilinos âncoras vivo, né? Uma sobrevida aí. Só 12 deles acabaram fechando. Mas alguns inquilinos âncoras acabam preocupando, é lógico. Hoje um dos grandes inquilinos dele e que ancora diversos shoppings é a JCPenney, que ela entrou em processo de falência em 2020 e ela possui cerca de 57 propriedades que ancoram imóveis da Simon Property. E o que Simon Property tomou ali a atitude, né? Já que ele é um dos grandes âncoras ali desse REIT. Junto com a Brookfield, a BAM, né, BAM, eles acabaram montando uma joint venture e adquirindo o JCPenney, né, mantendo ali, é lógico, um dos seus maiores inquilinos em funcionamento. E hoje, na verdade, o maior adversário de Simon Property Group é o e-commerce. Inclusive, desde 2016, quando o e-commerce começou a tomar cada vez mais força nos Estados Unidos, Simon Property, não só Simon Property, mas todos os REITs de varejo acabaram sofrendo bastante daquele ano em diante. Alguns recuperaram, outros acabaram indo à falência, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Mas será que o e-commerce realmente é um grande inimigo para Simon Property? E um ponto interessante que a gente tem que levar em consideração aqui sobre o e-commerce é o prazo de entrega, né? Tem um estudo, por exemplo, da Whiplash, que ele mostra que cerca de 40% das compras que não foram finalizadas em um site acabaram não se tornando uma compra efetivamente porque as pessoas viram que o prazo de entrega era superior a um dia. E com isso, é lógico, as empresas vendo que isso era um ponto ali sensível, elas estão se adaptando a um modelo chamado BOPS, que é Buy Online, Pick Up and Store, onde você compra a sua mercadoria online e você tem a opção de ir lá na loja pegar ela, por exemplo. Alguns varejistas, como a Home Depot, o Walmart, estimam que cerca de 50% das suas compras online são feitas através do BOPS, ou seja, a pessoa compra online e vai na loja retirar. E isso é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa vai até a loja ali recolher a sua mercadoria, existe uma tendência natural de que essa pessoa acabe
consumindo outros produtos, comprando mais coisa, e isso garante inclusive a circulação para os demais lojistas. E esse modelo BOPS ele é tão importante que até mesmo os REITs industriais eles vêm se adaptando a esse modelo onde você compra online e pega na loja, né? Que não necessariamente precisa ser ali dentro de um shopping, mas você pode pegar ali um galpão industrial ali, um last mile, mais próximo à residência. E Simon Property, vendo isso, já vem se adaptando há algum tempo. Inclusive eles estão fechando parceria com a Amazon para que diversas lojas, suas âncoras, que talvez não continuem funcionando, sejam ocupadas pela essa gigante do e-commerce, garantindo então com que todas aquelas compras que sejam feitas na Amazon, você tenha ali a possibilidade de retirar em uma loja dentro de um mall. E além disso, a Simon Property ela é proprietária de parte da Hillguild e da JCP, que são dois gigantes aí do varejo digital. Gerou inclusive aí, durante o ano de 2020 cerca de 3,5 bilhões em receita. E Simon Property vinha aumentando seu dividendo regularmente, como você pode ver inclusive na imagem que aparece na sua tela, né? Seus dividendos eles foram incrementados aí durante mais de 10 anos, né? Mas durante a pandemia o que nós vimos foi uma redução. E o que acontece é que agora em junho de 2021 eles aumentaram em cerca de 8%, indicando um retorno ao crescimento, inclusive dos dividendos, né? Outro ponto que a gente tem que sempre ressaltar aqui é que hoje a gente tem muito pouco REIT com nota de crédito A, né? Que é uma das notas mais elevadas aí pelas agências de rating, que é Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Dentro do setor de varejo, Simon Property é um deles, junto com, lógico, aí, com outros grandes como Realty Income, Federal Realty Trust, que é o FRT e o O. E hoje o custo da dívida de Simon Property está em torno de 3,18%, que não é tão elevado, mas hoje, considerando que a gente tem uma taxa de juros zero nos Estados Unidos, Simon Property tem a possibilidade de fazer rolagem dessa dívida aí, garantindo um custo de capital mais baixo. E a pergunta, né, que não cala, né? Simon Property sobreviverá nesse ambiente o tanto hostil, né? O que acontece que a gente vê hoje é que diversos shopping centers e malls nos Estados Unidos eles se encontram em grande dificuldade. A tendência é cada vez mais esse setor ficar concentrado na mão dos gigantes. E é lógico, Simon Property ele tem caixa para isso, para aguentar. Tanto é que em 2020 eles fizeram a aquisição do Taubman Center, que era outro REIT, que o código dele era TCO, mas que acabou sendo vendido para Simon. Foi aí uma compra um tanto turbulenta, né? Já que Simon queria pagar $52 ali em janeiro de 2020, em março foi o auge da pandemia, eles quiseram abortar ali essa compra, mas é lógico, existe um contrato ali assinado e acabaram entrando ali em acordo, vendendo por cerca de $42 no final de 2020. Demonstra que Simon vem com apetite para fazer essas aquisições. Está aí com diversas joint ventures com a Brookfield para comprar outros gigantes do varejo, como a JCPenney, Authentic Brands, demais empresas que a gente pode, que são grandes inquilinos deles, né? E o que a gente chega à conclusão aqui de Simon Property? Que ele sempre foi um REIT e uma empresa, desde que ela surgiu lá com a Melvin & Simon Association, que tem um histórico de se adaptar aos movimentos e aos ventos de mercado. E considerando esses diversos REITs e empresas hoje do setor de malls e shopping que vem em processo de falência, é de se acreditar aí que Simon Property talvez seja o último homem a ficar de pé. Inclusive, desde o auge da pandemia lá em março de 2020, o que a gente vê é que Simon Property já se valorizou mais de 160%. Ou seja, aquele investidor ali que acreditou em Simon Property no auge da pandemia, acabou que teve uma rentabilidade muito alta. Então, Simon Property certamente será um REIT que vai sobreviver e vai se manter no longo prazo. Mas a gente tem que sempre acompanhar esses movimentos que o REIT faz e como ele vai se portar em diversas crises aí e até em momentos que parecem ser tão desafiadores como é esse vento aí que é o e-commerce hoje nos Estados Unidos. E você, tem Simon Property na carteira? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima.